Estou aqui nessa manhã de terça-feira, 30 de abril de 2020, para usarmos a palavra de Deus, para trazer uma palavra para esse tempo de pandemia. A palavra de Deus que vamos ler está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu vou dar tempo para você, aquele que puder estar lendo o texto com a gente, e aquele que vai só anotar para que uma outra hora esteja analisando. A palavra de Deus, a gente tem que fazer dessa forma. Anotar, ler depois, reler. E esse tempo de pandemia é um tempo que Deus está dando para a gente aproveitar a oportunidade para crescer na fé, para poder se abastecer de Deus, da palavra de Deus. É um tempo também que dentro de casa a gente pode ouvir louvores, a gente pode louvar a Deus, a gente pode decorar a palavra de Deus, a gente pode testemunhar da palavra de Deus dentro de casa com os nossos parentes e até com vizinhos, se tinha uma janela, tem uma varanda que você possa ter contato de visual com as pessoas, você pode falar da maravilha de servir esse Deus que nós servimos. Se você já terminou aí, nós vamos ler o texto, você pode ler comigo ou deixar para ler uma outra hora. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Palavra de Deus, dois versículos que Paulo escreveu à igreja de Corinto, aos Coríntios. E esses dois versículos, assim como mais alguns à frente, é Paulo estando dando ação de graças a Deus pelas consolações que Deus lhe concedeu. Porque se a gente pode lembrar que Paulo passou por diversas tribulações. Essas tribulações estão lá registradas em 2 Coríntios 11, versículo 23 a 27. No outro momento você pode ir lá e ler todo o momento que Paulo teve tribulação. Ele colocou ali na carta aos Coríntios, no capítulo 11, 23 a 27, para que você conheça o que Paulo passou de tribulação. E ele aqui está dando ação de graças pelo que ele passou, porque Deus o consolou. Então, você já procurou, você já viu aí o texto, não é? E o texto, agora nós vamos tirar algumas palavras aqui do texto. Tem uma palavra interessante aqui, que é compaixão. Misericórdia. Misericórdia é a palavra que significa compaixão suscitada pela dor alheia. Compaixão suscitada pela miséria. Chegamos à conclusão, como diz lá Paulo escrevendo em outra carta, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Pecador, miserável, cada ser humano. E Paulo diz como nós estávamos, porque agora não estamos mais. Agora nós já confessamos os nossos pecados. Agora nós já tivemos o perdão de Deus. Então vamos ver aqui o versículo. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está invocando a Deus, fazendo menção de Deus, fazendo menção de Jesus, que é aquele que consolou Paulo nas suas tribulações. E seguindo, diz assim: o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ó, queridos, que maravilha saber que Deus é o Pai das misericórdias. Nós olhamos para o nosso parente que ainda não tem Cristo, nós sabemos que ele precisa da misericórdia de Deus porque ele está na miséria. Então, Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. E a gente aprende isso porque Paulo está escrevendo, aí ele está escrevendo, mostrando para a gente também, hoje, que nós temos um Pai de misericórdia, um Deus de toda consolação. E o versículo 4
começa dizendo assim, que nos consola em toda a nossa tribulação. Toda, não é uma, nem duas, nem três, é toda. É uma quantidade ilimitada de tribulação que pode vir sobre nós, porque nós não estamos isentos. Se a gente lembra, lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. A palavra de Deus é maravilhosa, queridos. Tem tudo para nós na palavra de Deus. E esse tempo de pandemia é o tempo de aproveitar para ler a Bíblia. É o tempo de aproveitar para decorar versículos, para você usar onde você estiver, que nos consola em toda a nossa tribulação. Agora, Ele nos consola em toda a nossa tribulação para que tenha um objetivo, tenha uma finalidade. E o versículo diz, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então, o objetivo da palavra escrita aqui é que a gente é consolado para consolar outras pessoas que estão em tribulação, que estão na miséria do pecado. O pecado levando ela a pecar e a pecar, e se torna uma miséria espiritual. Então nós somos consolados para consolar. Você pode estar perguntando aí, pastor, agora como que eu vou consolar alguém? Com que eu vou consolar alguém? O versículo já responde, ó. Olha o finalzinho, a última parte do versículo 4. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. A gente é consolado para consolar. Como que você lembra assim que você foi consolado? Você lembra que foi consolado porque você estava na miséria do pecado, Deus te trouxe para a sua presença, e aí você se lembra que Deus te ama. Você lembra que Deus, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a porta de entrada para o céu. Essas verdades que Jesus escreveu, deixou escrito, que a Bíblia está escrita, essas verdades, são verdades que nos consolam, que nos ajudam a caminhar. Então, com essas verdades, com essa consolação que Ele nos consolou, nós somos chamados a consolar outras pessoas. Então, que nós possamos aprender que somos consolados para consolar. Que assim nós possamos fazer aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje. E vai continuar dizendo para mim, para você e para tantos outros. Vamos orar? Deus, eu te louvo na manhã dessa quinta-feira poder estar usando esses 2 versículos da palavra de Deus e falar um pouco sobre eles. E várias são as pessoas, ó Deus, que estão vendo e ouvindo. E eu te peço, ó Deus, que todos nós que somos consolados, que sejamos consoladores. Ajuda-nos, ó Deus, a ser consolador daquele que está ao nosso redor, daquele que está na nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, a pregar o Teu Evangelho e a consolar pessoas com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.